graça e paz. Oração do dia agora. Deus de milagres é o que nós vamos orar. Atos, o capítulo 9, do versículo 32 ao 43. Só uma coisa. Tô de segunda a sexta, 12 horas, meio-dia, eu tenho uma live ao vivo com a oração da tarde. Participa com a gente. No finalzinho, deixa o joinha para nos abençoar, tá bom? Deus de milagres. Atos, o capítulo 9, versículo 32. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Depois de Lucas falar o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele volta agora a falar sobre como Deus estava se manifestando pela vida do apóstolo Pedro. Lida era uma cidade da região da Judéia. Pedro foi para lá. E ele estava passando por toda a parte. Ele estava visitando os santos que moravam ali em Lida. Então ele encontra Enéas, 8 anos, sofrendo com uma enfermidade que o deixou paralisado. E olha o que Pedro diz, gente. Jesus Cristo cura você. Percebe que Pedro ele não arroga para ele nenhum poder, nenhuma autoridade dele próprio. Você percebe que Pedro tem uma visão clara de que ele é somente um instrumento? Ele é somente o canal de Deus? Porque quem cura é Jesus, não é Pedro. Ter esse discernimento para nós, os discípulos, as ovelhas de Jesus, é importante. Tem gente que tem medo de orar pelo outro. Pastor, eu tenho medo de orar a respeito de cura por alguém, porque eu tenho medo da pessoa não ser curada. Mas quem cura é Jesus ou é você? Quem decide liberar milagre para aquela pessoa é Jesus ou é você? É Jesus. Então é por isso que nós oramos, ministrando e clamando a bênção do Senhor. É claro que de modo pontual aqui com Pedro, ele estava manifestando o poder do reino e Jesus estava mostrando que os apóstolos eram a autoridade dele na terra. E ele estava assinando essa autoridade com milagres. Mas tem uma outra questão muito interessante, que os milagres são portas de Deus para que o evangelho chegue e converta as pessoas. Os milagres mostram o poder de Deus, mostra que Deus está no nosso meio, e aquilo quebranta os nossos corações. Para quê? Para que a porta do evangelho seja aberta, o evangelho ali entre e converta as pessoas. O que é o evangelho, pastor? É a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho para pagar os pecados dos pecadores e aceita esses pecadores quando eles entregam a vida a Jesus. No versículo 36, aqui, Lida, uma cidade da região da Judéia. Mas no versículo 36, outro episódio acontece com Pedro. Em Jope é uma cidade praiana, portuária. Em Jope, que é alguns quilômetros próximos ali de Lida, naquela região ali da Judéia, mas Jope já era uma cidade portuária. Havia uma discípula chamada Tabita, certamente é o nome judeu dela, né? Nome este que traduzido é Dorcas. Certamente Dorcas é o nome grego de Tabita, como é o caso do nome judeu do apóstolo Paulo, que é Saulo, e o nome grego, Paulo. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia.
Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, como eu disse, ali cidades ali, Judeia, porém Jope era uma cidade portuária. Os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram no quarto no andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorca tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Olha que legal. Ele dá uma ordem para Tabita: levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Mais uma vez, muitos creram. Por quê? Porque milagres são portas abertas ou abrem as portas para o Evangelho. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Nesse segundo episódio, Pedro foi para a cidade portuária de Jope a pedido dos irmãos e ali chegou quando chega vê Tabita morta. As viúvas estavam ali chorando porque certamente Tabita tinha um trabalho junto com elas. Não só com as viúvas, mas ela tinha um trabalho social lindo de boas obras e esmolas ali em Jope. Eu já quero dizer uma coisa. Nós, os cristãos, temos uma marca de sempre termos compaixão daquelas pessoas em dificuldades. Tabita, Dorcas, tinha essa característica. Cuidado com as viúvas, as esmolas, não é? As boas obras. E quando Pedro chega, ela está morta, mas percebe? Pedro dá uma ordem: Tabita, levante-se. Eu me lembrei lá de Jesus falando com aquela jovem, filha de Jairo, também dando uma ordem para que ela se levantasse. Eu aprendo uma coisa aqui. Eu aprendo que foi dado a nós uma autoridade delegada. Quem faz é Jesus, mas ele nos deu uma autoridade. E Pedro usa dessa autoridade, dando ordem. Ordem porque a autoridade é de Jesus, mas está delegado aqui, no caso, aos apóstolos, ele. E o que acontece? Mais uma vez, os milagres abrem porta para o Evangelho. Muitos se converteram. Hoje, nossa oração é: Deus de milagres. Eu vou orar agora. E, aproveitando, sabe aquela pessoa que está precisando de orar com a gente para que Deus conceda um milagre? Então eu vou orar agora, pedindo que o Senhor Deus conceda milagre. E eu peço a você, pegue essa oração, compartilha com quem você ama, com quem está precisando de orar junto, clamando a Deus milagre. Porque eu percebi aqui, Lucas, que é o autor do livro de Atos, deixou claro: milagres abrem portas para o Evangelho. E a gente quer muito isso. A gente quer que o Evangelho chegue nos corações. A gente quer que o Espírito Santo use do Evangelho para converter as pessoas. E os milagres abrem essa porta do coração para o Evangelho. Eu vou orar agora. E você compartilha essa oração com quem você ama, tá bom? E você pode deixar nos pedidos de oração algum pedido específico ali, não é? Porque agora você está me assistindo, mas pelos comentários você pode conversar comigo e você deixa o nome que a gente vai continuar orando. Vamos orar nesse momento? Então vamos orar. Senhor Deus, percebe-se aqui, primeiro,
os milagres é o Senhor aprovando o ministério dos apóstolos. Segundo, os milagres abrem as portas para que o evangelho chegue nos corações e haja conversões. Terceiro, os milagres o Senhor usa para que as bocas te louvem e te glorifiquem. Senhor, é por isso que cremos que o Senhor faz milagres até hoje. E essa oração que eu faço é uma oração ao Deus de milagres, ao Deus que capacitou os seus apóstolos, discípulos e capacita até hoje, para que estes, com autoridade delegada, possa dizer com autoridade, orar com autoridade, como o apóstolo Pedro fez. E é o que eu faço agora. Eu não sou a pessoa que faz milagre. Eu sou a pessoa que crê que o Senhor faz milagre. Eu sou a pessoa que ora, o seu pequeno discípulo que ora pedindo ao Senhor para fazer o milagre. Para que as portas dos corações sejam abertas, para que o evangelho ali chegue e converta pelo poder do Espírito Santo. Então, meu Senhor, eu faço a minha imposição de mãos agora, crente no Senhor. Crente no Senhor. E essa pessoa recebeu essa oração do dia, foi compartilhado para ela, para que ela se unisse a mim agora. E em nome de Jesus, depositado-se toda a fé no Senhor, e que o Senhor, por milagre, concedesse a essa pessoa, ó Deus, essa causa que para ele é impossível, mas para o Senhor é possível, essa causa resolvida, essa enfermidade curada, essa pessoa liberta de espíritos imundos, porque é milagre. Um demônio expulso é um milagre. Senhor, a restauração do lar, a conversão do coração, ó Deus, dos corações. Senhor, Tu és o Deus de milagres. Que o Senhor tenha liberdade de conceder milagres nesse momento e que esses milagres façam com que as portas dos corações sejam abertas. E essa pessoa que está me assistindo, me acompanhando e orando comigo, se não converteu, se converterá. E que a família veja o quão poderoso e bondoso o Senhor é, e que a família também se converta. É o pedido que eu faço, que o Senhor Deus possa conceder este milagre. Que essa enfermidade não prevaleça. Ovelha de Jesus, ser curado. Você está aí acamado? Levante-se para a glória de Deus. Você está angustiado? Seja transformado sua tristeza em alegria. Está cativo e oprimido? Está preso? Seja liberto para a glória de Deus. Em nome de Jesus, faça essa oração, confiante que Deus há de nos responder. E na autoridade que Jesus nos concedeu e me concedeu, que assim seja. Amém. Amém e amém. Amém? Se inscreva, tá bom? E se una a nós nessa oração do dia, de segunda a sexta, 5 da manhã, oração do dia. Ao meio-dia, nossa live, e você pode participar comigo, conversando comigo, 12 horas, meio-dia, ao vivo. Compartilhe essa oração com quem você ama. Deus de milagres, graça e paz.